Você sabia que Deus não usou os corvos porque eram animais bonitos, mas para obrigar o que há de mais egoísta no mundo a financiar o seu propósito, o código Oreb? É a estratégia de provisão mais irracional, anti-higiênica e humilhante para a lógica humana em todo o Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 17. O profeta Elias acabara de declarar guerra espiritual e econômica ao rei Acabe, decretando que não choveria sobre a nação. A fome começou imediatamente, mas Deus deu a Elias uma rota de escape e disse: esconder-te junto ao ribeiro de Queribe. Eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. E assim aconteceu. A Bíblia relata que essas aves lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, todos os dias, enquanto o restante do país morria de fome. Sempre lemos essa história como se fosse um conto infantil da Disney. Imaginamos passarinhos amigáveis cantando enquanto deixam o café da manhã para o profeta. Mas, na biologia do Oriente Médio e no rígido código da lei mosaica, o corvo era a pior opção possível. Deus não escolheu essa ave por acidente. Ele a escolheu para humilhar a natureza e mostrar que tem controle absoluto sobre os recursos até dos seus inimigos. O contexto real, a ave da morte e da avareza. Para entender o terror e o nojo que Elias deve ter sentido ao ouvir isso, é preciso olhar Levíticos 11:15. Na lei judaica, o corvo era um animal impuro, intocável. Era uma ave carniceira, criada para arrancar os olhos dos cadáveres e comer carne podre. Eram literalmente os ratos do céu. Mas não eram apenas impuros, eram símbolos máximos do egoísmo selvagem. Na antiguidade naturalista, os rabinos observam que o corvo é um animal tão avarento e instintivo que assim que seus filhotes nascem e ainda têm penas brancas, os pais os abandonam e se recusam a alimentá-los. Inclusive, podemos ler em Salmos 147, versículo 9, e em Jó 38, versículo 41. Falam dos filhotes dos corvos clamando a Deus, porque seus próprios pais os deixam morrer de fome. O código Oreb é o milagre do instinto quebrado. A palavra hebraica para essa ave escura é egoísta. Oreb. Sua raiz etimológica significa anoitecer, tornar-se escuro ou espreitar em emboscada. Aqui está o curto-circuito que faz tremer a economia do mundo. Deus tinha pombas, tinha ovelhas, poderia ter enviado anjos brilhantes com bandejas de ouro para alimentar seu melhor profeta, mas o rei do profeta disse: não, vou pegar o Oreb, vou tomar o animal mais mesquinho, sujo e egoísta da criação, um animal que nem quer dividir comida com os próprios filhos, e vou quebrar o seu instinto. Deus deu uma ordem ao Oreb, e de repente, uma ave criada para engolir sangue podre e acumular para si, foi obrigada, pelo decreto do céu, a se transformar
em um garçom de luxo. O corvo teve de voar, buscar carne fresca, não carniça, buscar pão preparado, carregá-lo no bico, sentindo o cheiro daquela comida e manter a boca fechada até colocar tudo nas mãos do profeta, sem comer sequer uma migalha. O instinto da avareza teve que se ajoelhar diante do peso da ordem profética. Pare de esperar ajuda apenas dos bonzinhos. Talvez hoje você esteja olhando para a seca econômica do seu país, no seu negócio ou na sua família esteja entrando em pânico. Você está esperando que um anjo o ajude. Espera que pessoas boas da congregação financiem você, que um familiar bondoso lhe empreste dinheiro ou que o sustente, ou que o sistema seja compassivo com você e se frustra, porque olha ao redor e diz: o sistema é cruel, os bancos são avarentos, ninguém quer me dar uma oportunidade, todo mundo só pensa em si mesmo. O céu está lhe dizendo hoje: pare de chorar, porque as pombas não trazem comida. O Deus a quem você serve não está limitado pela bondade das pessoas. Quando Ele decreta que você sobreviverá à crise, Ele tem autoridade para obrigar o sistema mais corrupto, o chefe mais mesquinho, a empresa mais fria ou o banco mais explorador a liberar os recursos que pertencem ao propósito que ele estabeleceu para você. Não se assuste se a provisão vier de uma fonte inesperada. Deus é especialista em usar os recursos do mundo para financiar o reino. Prepare-se, porque o céu pode dar uma ordem aos Oreb da sua cidade. Pessoas ou instituições que nunca ajudam ninguém e só pensam em acumular poderão sentir uma necessidade inexplicável de abrir portas, aprovar oportunidades e entregar os recursos necessários para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Reflita sobre essa mensagem e fiquem na paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Wilson de Deus e esse é o meu canal Meditando na Palavra.